É as pessoas que se prostituem religiosamente. Religiosamente, sim. Não está falando isso aqui da prostituta que faz programa. Né? Não vos dirijais a Gilgal. Não subais a Bet-Aven. De novo, amado, nós já lemos isso em outro lugar, minha rica. E não jureis pela vida do Criador. Amada, nós já limos para não ir procurar não era ele aqui em Oséias, não? Nunca foi em Oséias, não. Não, amada, era Miqueias. O Amós. Ah, sim. Não vai me buscar em Gilgal, nem tampouco em Betel. Ah, tá. Lá mesmo ele fala que de Siló fez sumir a arca dele. Sim, eu para não buscar ele no lugar físico. Não vos dirijais. Ele repete aí, amada, pela boca desse profeta. Sim. Vamos de novo, se dirijais. Sim, ó. Não vos dirijais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, e não jureis pela vida do Criador. Certo? Né? Sim. Esse não jureis pela vida do Criador, ainda vou procurar entender isso melhor, amada. Porque eu não creio que é jurar pela vida dele e falar alguma coisa. Eu juro pela vida dele. Eu creio que não é isso. Ah, tá. Eu creio que é outra coisa que eles ocultaram de nós, mas eu ainda não sei o quê. Porque está relacionado a não ir buscar ele nesses lugares. Sim. Entende, amada? Porque ele não está em local físico para se buscar ele. Você claro entende? Que não, eu entendo. Então, mas eu vou perguntar, ainda vou procurar saber o que é esse que é não isso. Jureis, né? Vou perguntar para uma pessoa que não erra. O Criador. Verdade. Vamos em frente. Sim, Israel é rebelde, como uma novilha indomável. Agora deverá o Criador apacentá-los como um cordeiro em campo aberto? Efraim aliou-se aos ídolos, deixai-o. Terminada a bebedeira, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem a ignomínia, né? Um vento os envolverá em suas asas e eles terão vergonha de seus sacrifícios. Nesse caso aí, amado, é igual aquelas igrejas, né, do Apocalipse, né? A igreja que está tal, escreva. Sim. Né? Então agora ele separou tribos de Israel, das 10. Nós não estamos falando das 12. Nós não estamos falando em Judá, Benjamim, estamos falando nas 10. Das 10. Aí ele fala em Efraim. Efraim, exatamente. Então, quer dizer, Efraim seria hoje como, por exemplo, um segmento desse. Vamos dizer, um protestantismo, um catolicismo, um luteranismo, sei lá, um segmento desse, que está dentro da Babilônia. Sim. Dentro de Israel, que vai perecer. Ouve isto, sacerdotes, atende, casa de Israel, escuta, casa do rei, pois o direito é para todos vós. Fostes um laço para Masfa, né? Masfa está escrito aqui. Certo. E uma rede estendida sobre o Tabor, a cova de Sitim, que eles cavaram. Mas sou eu quem castiga a todos. Sim. Eu conheço Efraim, e Israel não pode ocultar-se de mim. Né? Certo, as pessoas não acham que está fazendo isso aí de Deus Sol, de tudo, né? E armando laços para pegar cada vez mais pessoas nessa rede fina deles e acha que ele não está vendo, né? Certo. Pode seguir, Riquinha. Mas sou eu quem castiga a todos. Eu conheço Efraim, e Israel não pode ocultar-se de mim. Porque tu, Efraim, te prostituíste, e Israel está manchado. Suas obras não lhe permitem voltar para o seu Criador, pois um espírito de prostituição está em seu seio, e eles não conhecem o Criador. Amado, espírito de prostituição, mais uma vez, meu amado, não está falando de prostituição humana, homem, mulher, essas coisas que você conhece. Está falando de ir após outros deuses. Aí tem a figura do marido e a figura do amante desde o início. Sim. Se você pega só um pedacinho da Bíblia para ler, você está dentro dessa matrix do sistema religioso. Aí pode-se dizer qualquer coisa, mas veja o contexto geral. Esse aqui não é outro livro, é o livro de Oséias ainda. E ele, quando começou, deu a nós o norte, bem claro. Falando de marido e amante, de prostituição, que é coisa envolvendo o Criador e ir após outros deuses. E agora ele separa, nessa sombra das coisas futuras, desse movimento do sistema religioso, que a causa disso é porque um grupo que ele chama ali de Efraim, dando nome a uma tribo de Israel, usou essa prostituição. Eu poderia até achar que foi Roma que criou o catolicismo. Eu poderia até achar isso, mas eu não estou certo. Mas aponta bastante para isso. Entende, amado? Prestando muita atenção, tu aponta legal. Que esse Efraim está se referindo a Roma. Isso é profecia, isso é evidência. Certo.
Nessa época aí não existia Roma. Roma foi muito depois que criou o Tá. catolicismo. Correto. O orgulho de Israel testemunha contra ele. Israel e Efraim tropeçam em sua iniquidade. Judá também tropeça com eles. Certo. Com suas ovelhas e seus bois, eles irão em busca do Criador, mas não o encontrarão. Ele afastou-se dele. Traíram ao Criador, pois geraram bastardos. Por isso, agora a lua nova lhes devorará os campos. Certo. Tocai a trombeta em Gabaá, Uhum. a tuba em Ramá, Uhum. daí alarme em Bet-Aven, perseguem-te, Benjamim. Uhum. Efraim será uma ruína no dia do castigo. Entre as tribos de Israel anuncio uma coisa certa. Certo. Isso aí, mais uma vez dizendo, meu amado, pode até ter acontecido alguma coisa física naquela época passada, tá certo? Aham. Mas certamente é sombra das coisas futuras, não tenha dúvida disso. Certo. É sombra das coisas futuras nossas. Isso foi antes da destruição do reino de Israel? Esse aqui foi no período anterior à ida para a Babilônia. Então essas tribos realmente foram assoladas por Nabucodonosor. Sim, porque Mas pode estar em- se referindo a isso também. Mas né? isso não é um livro histórico, é um livro profético. Sim. Livro histórico é reis, Certo. é juízes, Entendi. entende? Aqui é profecia, é vidência Aham. do futuro. Tá. Quando eu falo vidente, amado, eu não estou aqui puxando para misticismo. Na própria escritura você lê em Samuel dizendo que Samuel era vidente. Uhum. Entende? É uma explicação bem clara ali sobre o que é profeta e o que é vidente. O nome usado na Bíblia é o mesmo. Certo. Profeta e vidente. Mas a situação é outra. Porque profeta nós somos também até hoje, nós professamos. Mas vidência de falar do futuro, de revelações, não existe, né, por parte do Criador. Existe uma mentira, um engano, uma safadeza que sempre existiu pelo lado B e não pelo lado A. Certo. Os príncipes de Judá são como os que deslocam, né, os marcos. Sobre eles derramei como água o meu furor. Efraim está oprimido, esmagado pelo julgamento. Certo? Né? Porque persistiu em correr atrás do nada. Mas eu serei como uma traça para Efraim e como a cárie para a casa de Judá. Mais uma vez falando aí da grande ira do Criador, né? Que há de vir. Quando Efraim viu a sua doença e Judá sua ferida, foi então Efraim à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa ferida. Aí colabora com Jeremias, né? Não dê bálsamo para a Babilônia. A Babilônia não tem cura. O processo do sistema religioso só está fadado para um fim: destruição. E por isso que Nínive se levantará e condenará o sistema religioso, conforme está escrito. Pois eu sou para Efraim como um leão, como um filhote de leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaço e vou embora. Carrego minha presa e ninguém salva. Vou-me É igual o embora. leão. O leão entra lá, ninguém pode falar nada, é o Criador. Vou-me embora. Os Testemunhas de Jeová não acreditam no Criador assim não, viu, amada? Não, Eles têm que ler esses pedaços que eu acho que eles nunca leram. é verdade. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e procurem a minha face. Certo. Na sua angústia, eles me procurarão. Tomara. Vinde, retornemos ao Criador, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No terceiro dia, nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Beleza. Né? Conheçamos, corramos atrás. Amado, todos nós fomos mortos, sabia, nessa ferida? Uhum, Nós fomos mortos no Salvador. sim. E no terceiro dia fomos sarados, todos nós. É, Essa profecia é uma daquelas que já se cumpriu. Que certo, lindo, né? é verdade. Sim, Conheçamos, corramos atrás do conhecer ao Criador. Olha, né? colabora com Isaías que diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. É Né? verdade, é verdade. Lê mais esse pedacinho de novo aí que eu acho que o pessoal Tá. não pegou bem. Vinde, retornemos ao Criador, porque ele despedaçou. Olha, ele veja bem. nos curará. Olha, retornemos a ele, né? Por Hum. quê? Porque o homem se afastou dele através de Adão.
Sim. E como por um homem o pecado entrou, convinha também que por um homem o pecado saísse. E conforme vamos dizer assim, informação do próprio Shaul que disse para nós. Assim, né, está aí. Ele despedaçou, ele cura. Ele curará, depois de né? 3 dias, vamos lá. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois ligará a ferida sarará, né? Sim. Pelas pisaduras deles fomos sarados. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No 3º dia, nos levantará. Legal. E nós viveremos em sua presença. Conheçamos, corramos atrás do conhecer ao Criador. Certa, como a aurora. Só um detalhe, amada, na Feira de Almeida essa passagem está bonitinha, porque aqui, sem dúvida nenhuma, a católica é muito mais próxima da Vulgata e por isso muito mais próxima da realidade. Mas tem essa passagem lá na Feira de Almeida que eu gosto de ler. Conheçamos e prosseguamos em conhecer o Criador. Entende, amada? É um incentivo para que você conheça, mas tem que continuar conhecendo mais ainda. Entendi. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Criador. Tá. Lê de novo aqui para ver como é que tá. Tá um pouquinho diferente aqui. Conheçamos, corramos atrás do conhecer ao Criador. Tá um pouquinho diferente, né? Mas o sentido é esse, entende? Que a gente deve conhecer e continuar buscando este conhecimento do Criador, não de Zeus. Claro. Não do Deus Sol invicto, Mitra, né? Do paganismo. Aqui está assim, ó. Conheçamos, corramos atrás do conhecer ao Criador, certa como a aurora. É sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Amadinha, aqui, ó, eu não resisti, tive que pegar aqui a Feira de Almeida. Sempre a gente maltrata a Feira de Almeida, né, amada? Dizendo das mentiras que ela tem, porque é verdade. Mas é que a gente acostumou no sistema religioso com esse texto do jeito que está aqui. Então, quando lemos na Feira de Almeida, ele se torna mais visível na nossa mente. Olha aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Criador. Como a alva, né, o amanhecer será a sua saída. Ele a nós vem como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amada, o que é a chuva seródia que rega a terra? Aquele povo lá naquela época não queria outra coisa a não ser essa bênção. Para regar o solo, para fazer o capim para o animal comer, né, para dar ali a dízima, que é a colheita, né, amada? Aquela coisa toda. É verdade. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Por isso eu os feri por intermédio dos profetas. Amada, qual foi a causa do ferimento? Falta de quê? Amor. Falta de amor, porque o amor é como aquela névoazinha da manhã que logo desaparece. Ninguém tem muito amor, não tem amor quase nenhum, é tudo história. Então, amada, de ponta a ponta na escritura, a causa de tudo aí é a falta de amor. É a desobediência à lei do Criador. É verdade. Nós falamos muito nisso e as pessoas pensam, isso é tipo uma seita que pega um pedacinho da Bíblia e só fala aquilo. Não. Nós falamos muito nisso porque isso está muito repetido na escritura de ponta a ponta e para muitos não adiantou nada estar tão repetido, porque mesmo assim não compreendem. Verdade. Então, meu amado, eu fico pensando e preocupado. Espero no Criador que não seja seu caso. Engraçado que eles conseguiram abafar o que está claro aqui, né? Agora que a gente está lendo, depois a gente está fora dessa prostituição toda aí. Exato. Né? A gente consegue ver que está aqui claro o amor, né? Que é a caridade, é o próximo, ponta a ponta. Eles conseguiram abafar isso e conseguiram fazer aflorar, digamos assim, coisas que não tem aqui. Que não tem tanta... Né? Não tem... nem aparece na escritura e não tem importância. Agora, amada, veja como você pode, neste momento, perceber que a escritura é um livro realmente autêntico do Criador. Por quê, amado? O Criador, na sua presciência, já saberia que seria quase que inútil escrever tantas vezes em amor na escritura, que ele escreveu quase que 99% da escritura, e mesmo assim, para muitos não adianta. Então você tem uma prova aí de que a escritura é verdadeira. Porque se ele não tivesse essa presciência de que as pessoas não reconheceriam que o amor é o mais importante, se ele não tivesse escrito tanto. Se escreveu tanto na escritura e de ponta a ponta é porque já sabia que o povo não perceberia, porque seria enganado por esse sistema que está aí. Verdade. Isso prova que a escritura é autêntica. A Bíblia? Não estou falando da Bíblia. A Bíblia foi feita pelos católicos com capítulo, versículo, epígrafe, concordância mentirosa e ainda transliteração, justamente para te levar ao engano. Tá certo? Mas você pode ler a escritura na própria Bíblia. Se não sabe como,
nós temos o Dívida Dinheiro, não, o Bíblia Bíblica, que explica muito bem isso. Muita gente passou a ler a Escritura na Bíblia depois que assistiu Bíblia Bíblica. Né, amada? Certo. O